Inteligência não é somente sobre QI, sobre quem sabe fazer mais cálculos matemáticos, quem domina mais a língua portuguesa, quem entende mais sobre ciência, biologia, geografia. A inteligência, ela também é a forma como nós conseguimos nos desenvolver mais, nos conhecer mais e como nós desenvolvemos um pensamento mais crítico sobre as coisas que acontecem na sociedade e referente à nossa opinião sobre como vemos e enxergamos as coisas à nossa volta. Inteligência, ela é muito mais abrangente do que as coisas que a gente estuda na faculdade, na escola, aprende no trabalho ou até mesmo que a gente vê nas mídias sociais. Então fica nesse vídeo se você quer aprender como ficar mais inteligente, mais interessante, e isso vai com certeza contribuir ainda mais para sua comunicação. Você vai se comunicar melhor, você vai ter relacionamentos melhores e você com certeza vai ser uma pessoa muito mais magnética. E nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente como e o que você deve fazer para se tornar essa pessoa. Hoje em dia nós vivemos em um mundo onde as pessoas elas são contaminadas, nós somos contaminados diariamente por muito conteúdo, onde as pessoas ensinam como você deve gastar seu dinheiro, onde é o melhor lugar para você gastar, seja fisicamente ou no digital, qual é o melhor lugar para você fazer tal curso de tal coisa, mas você já parou para pensar que os grandes escritores, os grandes comunicadores já foram pessoas extremamente inteligentes, de forma muito abrangente. Eles não focavam somente na matemática, somente na filosofia, somente na comunicação, mas eles tinham uma grande visão de mundo sobre tudo ao redor deles. A gente precisa focar em se tornar pessoas mais profundas, mais intensas, porque na sociedade que a gente vive hoje, as pessoas não querem mais ser interessantes, inteligentes, por quem elas realmente são, pela sua autenticidade, pelo seu caráter, ou até mesmo por aquilo que elas estão conquistando na vida e estudando e por aquilo que elas sabem, que elas carregam dentro da sua bagagenzinha de autoconhecimento, de conhecimentos gerais. Começando então, filosofia é um tema muito importante. É uma área, não é só um tema, é uma área extremamente incrível, que vai te trazer uma visão mais crítica, vai te fazer se tornar uma pessoa que interroga mais sobre as coisas, que questiona mais sobre o mundo. A filosofia é muito intensa, ela vai te trazer uma visão muito mais crítica sobre as coisas da sua vida, seja também em questões da sociedade, como nós surgimos, por que nós pensamos e para que servem os pensamentos. A filosofia ela é extraordinária nesse sentido. Ela me trouxe muita visão crítica sobre vários temas da nossa vida e também nos traz um grande repertório para a nossa comunicação, porque nós podemos associar a filosofia no nosso trabalho, em uma entrevista de emprego, em uma palestra, em uma reunião. Então, a primeira área de estudos que eu recomendo você estudar para você se tornar mais inteligente, e como eu falei que eu já citei todos os benefícios, e em que áreas da sua vida que vai te beneficiar, além de você se tornar uma pessoa mais inteligente, com um repertório de vida maior. Depois da filosofia, nós partimos então para neurociência. Estudar sobre neurociência vai te trazer uma visão muito mais clara sobre o comportamento humano, sobre o nosso cérebro, sobre as nossas reações, por que os outros reagem com você ou como você reage diante de determinadas situações, com relação ao nervosismo, ao estresse, para que servem as áreas do nosso cérebro. Isso vai te tornar uma pessoa mais inteligente com relação a conhecimento mais científico do seu próprio corpo, principalmente o nosso cérebro, que é o que ela foca, a neurociência, mas também vai te ajudar a compreender o porquê que até hoje você teve determinados comportamentos, porque você tem determinadas reações sobre situações da sua vida. Então, por que você reage de forma impulsiva em determinadas situações? Isso acontecia muito comigo e foi por isso que eu comecei a estudar neurociência. Então você está vendo que eu comecei a estudar sobre coisas que eu enfrentava alguma dor específica na minha vida. Então, filosofia é porque eu queria entender os porquês da vida, os porquês da sociedade, os porquês de mim.
Então eu comecei a estudar sobre isso e aprendi mais e consegui encontrar essas respostas. Então eu comecei a estudar neurociência por um motivo, que era entender o meu cérebro, entender o porquê que eu tinha determinadas reações, e essas reações que eu tinha diante das situações que eu vivenciava só me feriram, só me colocaram em enrascadas. Foi quando eu entendi o porquê daquelas situações, o porquê das minhas reações, e comecei a ser uma pessoa que buscava mais ouvir do que só falar, que buscava mais entender e olhar para as pessoas de uma forma a compreender mais as reações delas diante de determinadas situações. E eu comecei de parar a ser tão agressiva com as minhas palavras com os outros, porque eu entendi que o problema muitas vezes não estava em mim, estava nas outras pessoas em querer me atacar. Então você passa a ter um senso mais aguçado para isso, e você compreende que muitas vezes você tem essas reações porque você precisa de autocontrole. E aí entra outra área que é muito importante você estudar, que é autoconhecimento. O autoconhecimento, ele não vai servir só para você se conhecer, o que eu gosto, o que eu não gosto. E isso é muito importante. A gente acha que não é. Eu achava que, eu não preciso me conhecer. Eu sei quem eu sou. Na verdade, eu não fazia ideia de quem eu era. E foi quando eu realmente comecei a me aprofundar no autoconhecimento que eu comecei a entender o motivo pelo qual eu vivo o que eu vivo, como eu vivo, o que eu quero alcançar na minha vida, qual que é o meu propósito de vida, de trabalho, o que eu realmente quero construir na minha vida. Então, o autoconhecimento me trouxe essa experiência, essa bagagem que hoje eu tenho e que ainda é pequenininha perto do que eu quero e preciso alcançar e estudar, mas ela já é o suficiente para eu tomar boas decisões, para eu não deixar as pessoas me manipularem nos ambientes que eu vivo, para eu ser concisa e ser assertiva com as minhas opiniões sobre determinados assuntos da sociedade, na faculdade, na minha família. Eu aprendi a dizer não, e o não te liberta, o não te transforma, o não muda a tua vida, ele te traz paz, te traz tranquilidade, mas você se torna muito mais incrível para si próprio e também como profissional, como pessoa, quando você se permite estudar sobre outros assuntos da vida, que são tão essenciais quanto o que a gente já vem aprendendo ao longo da infância e da nossa juventude. Então eu citei filosofia, neurociência, autoconhecimento, que é extremamente importante para você entender o que você quer tolerar e o que você não quer para sua vida, e nas relações com as pessoas, isso já vai te tornar mais leve, vai te ensinar a se posicionar com mais clareza, com verdade e com sinceridade. E para a gente finalizar, o próximo tema é o desenvolvimento pessoal, que entra em autoconhecimento, que eu já falei para vocês. Mas desenvolvimento pessoal é mais abrangente para você estudar, então, como se tornar um profissional melhor, como você se tornar um ser humano melhor, como se tornar para você mesmo uma pessoa melhor, como você ter mais clareza sobre a vida, sobre o que você pensa, como colocar o que você pensa para as pessoas, como se tornar a sua melhor versão de si mesmo. Então, desenvolvimento pessoal vai te trazer muita clareza sobre quem você é, onde você está e onde você quer chegar. E aí está atrelado aos nossos objetivos, aonde nós estamos agora, que ponto estamos e que ponto queremos chegar. Então, o desenvolvimento pessoal vai te trazer todo o conhecimento que você precisa para você se tornar um bom profissional, uma pessoa melhor, ter um relacionamento mais saudável. Tudo que você estudar sobre autoconhecimento e desenvolvimento pessoal vai refletir em todas as outras áreas da sua vida. Isso eu posso garantir para você, porque eu sou a prova disso. Eu estudo muito. Comecei primeiro estudando desenvolvimento pessoal, sobre autorresponsabilidade, que é um tema extremamente importante para você estudar. Eu fui tendo resultados em outras áreas da vida que eu nem imaginava que eu poderia ter ou que eu teria, porque é uma coisa que é consequência. Então, tudo que a gente faz tem consequência. Quando a gente estuda sobre uma coisa, a gente se desenvolve, a gente melhora em algo, a gente acaba refletindo em outras áreas e a gente nem percebe. Então, esses são os temas para você estudar, são as áreas para você se aprofundar na sua vida e se tornar uma pessoa mais magnética, uma pessoa mais atraente. Eu juro para você, se você estudar esses temas que eu trouxe aos poucos e começar a trazer isso em conversas de uma forma sem deixar claro, eu tô estudando sobre isso, não precisa falar, só toque no assunto referente ao ponto que você quer falar naquele momento ali, que você estudou. Isso é muito interessante, tanto você falar para a pessoa que você quer conquistar, ou até mesmo no seu trabalho, ou na faculdade, até em apresentações, você vai ver o quanto isso vai fazer diferença, o quanto as pessoas vão te olhar com outros olhos, vão te admirar. E agora, depois desse ponto que eu trouxe todos os temas, vamos para a prática. Luana, como eu vou colocar em prática o que tu falou? Como eu vou estudar?
como que eu começo estudando, porque são muitos temas, eu realmente trouxe muitos, mas eu trouxe aquilo que mais me ajudou. Então vamos lá. Para você começar, então, você vai escolher o primeiro tema que vai estudar. Eu recomendo começar por autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, porque você começando a se conhecer melhor, quando você ir para literatura, neurociência, tudo você vai ver que você vai conseguir agregar o que você já sabe sobre você, o que você descobriu, ao que você está tentando melhorar, as crenças que você identificou que você precisa remodelar. Então você vai escolher uma área por mês, é por mês, não é por semana, senão você não vai conseguir se aprofundar. E você vai fazer um misto entre uma leitura, pode ser só uma mensal se você não tem muito tempo. Então, uma leitura sobre aquela área que você vai começar a estudar, pede para uma IA, eu recomendo o Cloud AI, que ele vai te ajudar, ele é muito maravilhoso com textos e ele é gratuito, então tu vai conseguir ali colocar o que tu quer estudar, desenvolvimento pessoal e autoconhecimento. E ele vai te trazer ferramentas para tu conseguir estudar isso de uma forma mais profunda. Então tu vai pedir pro Cloud te dar já o que estudar e aí você pode procurar um livro e depois você vai consumir podcasts dentro do ônibus, no carro, caminhando, na academia, que é o que eu faço. Então, consuma podcasts de livros, né, de audiobooks, ou até mesmo de pessoas falando sobre os temas que você vai estudar, que você está ali focado naquele mês. E você pode ir também consumindo filmes, séries, tudo aquilo que vai te trazer um repertório maior e te fazer compreender aquele tema, aquela área com maior facilidade e clareza. Então tu tem que estudar do jeito que tu melhor aprende. Se é com filme, se é com série, livro, audiobook, podcast, estuda da tua forma, mas desse jeito que eu tô trazendo para vocês, essa técnica. Então é uma área por mês, faz um misto de aprendizado. E você vai começar a aplicar o que você está aprendendo. Então, se você antes está um tempo sem atualizar seu currículo, começa a trazer as novas atribuições que você descobriu sobre si mesmo. Ah, eu me comunico bem. Nossa, eu escrevo bem. Então, coisas que você nem tinha percebido sobre você, que é uma qualidade boa para você, uma habilidade para colocar no currículo, coloque também. Ah, eu vendo bem, eu vendo crochê, faço crochê, vendo bem crochê, vou colocar isso, coloque no seu currículo. É importante você ir aplicando o que você está estudando. Então, comece a aplicar nas relações com as pessoas, comece a aplicar no seu trabalho, na sua comunicação, e você vai ver que de forma inconsciente essa comunicação vai mudar. Quando você começar a estudar, a ler, a escrever, você vai ver a sua comunicação mudando. Então você vai começar a aplicar na sua vida, melhore seu currículo, faça um journaling, que é para você ir escrevendo ali, um diário, né? Para você ir escrevendo os seus sentimentos, ou onde você está agora, onde você quer chegar, organize seus objetivos, organize quem você é, como você se vê antes de começar a estudar sobre desenvolvimento pessoal, e depois, quando você acabar esse mês, como você se vê agora. Então faça esse comparativo. Comece a detalhar a sua evolução, a sua trajetória durante esse processo de estudo, de busca por mais conhecimento. Se tornar uma pessoa mais inteligente é uma escolha, não é um dom. Ninguém nasce sabendo, a gente desenvolve. Vocês já ouviram muito aqui nos meus vídeos eu falar sobre habilidade, sobre tudo ser possível se desenvolver. E assim como a inteligência, você vai praticando, você vai estudando, você vai lendo. Não gosto de ler e escrever, aprende. No início é difícil, mas você vai precisar aprender. Se você quer se tornar um grande comunicador, uma pessoa que fala melhor, você vai ter que ler e escrever. Esses são pontos fundamentais que impactaram muito na minha comunicação de forma positiva, foi me colocar ali à prova e vou ler, vou escrever. Então, se você é um disciplinado, você vai fazer isso porque você precisa, porque você sabe que você precisa melhorar e se tornar uma pessoa melhor. Eu espero que esse vídeo ele tenha feito diferença na sua vida, que ele faça a partir de hoje, que você possa se ver de uma forma diferente, de uma forma mais profunda e que você compreenda que inteligência é algo que você desenvolve por meio de outras formas na vida de você buscar esse conhecimento. Eu espero que vocês façam um bom proveito desse conteúdo aqui. Até o próximo vídeo.